crente tem que ter atitude. E uma das atitudes que a Bíblia cobra da gente é a confissão da nossa fé. Abra lá em Romanos, capítulo de número 10. Domingo nós tivemos aí a pública profissão de fé de vários irmãos, na verdade várias irmãs, né? A igreja estava bonita, né? Várias mensagens na internet de jovens, moços, querendo vir para esta igreja, porque aqui tem moças bonitas. Então assim, até tive que fazer uma observação, a igreja presbiteriana de Vila Formosa também recebe homens. Em Romanos, no capítulo de número 10, nós temos uma dessas palavras que exige de nós uma atitude, que exige de nós uma postura, que exige de nós a confissão da nossa fé. Romanos 10, verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então essa deve ser a nossa postura, sempre estar disposto a dar ao mundo a razão da nossa fé. Mais uma vez aí, ainda na Bíblia, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Pedro conclama os crentes, em meio a tantas lutas, a manterem-se firmes nesta fé. No capítulo de número 1, no verso de número... A partir do verso de número 3, ele começa um texto falando assim sobre a herança que nós temos em Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é um bem precioso. Não podemos abrir mão da nossa fé. Uma igreja confessional como a nossa, é uma igreja que ao longo dos anos mantém a sua confissão. É por isso que a nossa igreja tem os seus catecismos, é por isso que a nossa igreja tem a sua confissão de fé, é por isso que nós insistimos em que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso é uma igreja confessional. Se você voltar 100 anos no presbiterianismo, você vai encontrar nos ensinos os mesmos ensinos que nós aprendemos hoje. É óbvio que hoje a gente sabe mais que eles. Temos mais estudos, aliás, temos eles, né, que já escreveram. Nós sabemos mais que Calvino, pastor? Sabemos. Porque nós, além de Calvino, temos outros e podemos saber muito mais. Mas a raiz da nossa fé é a mesma, derivada da palavra. Uma igreja confessional é uma igreja que se mantém doutrinariamente fiel a uma confissão. Os nossos símbolos de fé, confissão de fé, catecismo maior e breve catecismo, não substituem a Bíblia. Eles não tiram da Bíblia o lugar que ela tem como palavra inspirada de Deus. Mas então o que são esses textos? Esses livros servem para quê? São um resumo da nossa crença, retirado da Bíblia. Então, esse vai ser uma série de estudos doutrinários no breve catecismo, que eu gostaria que você, entre outras coisas, entendesse o que é o catecismo, tá bom? Que às vezes a gente fala assim, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo, e você nem sabe o que é.
Ou então você tem uma ideia, eu sei que é um livrinho que tem lá na igreja. Né? Para que serve? Não sei, porque a gente não usa. Por que a gente não usa no dia a dia? Por duas coisas. Primeiro, porque a gente tem a Bíblia. Mas segundo, porque, de certa maneira, nós temos sido falhos. Nosso tempo é um tempo de pessoas que têm perdido a memória, usado pouco a memória. E eu falo da memória histórica. Esses textos nos ajudam a manter a nossa fé igual, seja em São Paulo, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio Grande do Sul, ou na Escócia, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, onde existir alguém presbiteriano que assine os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Presbiteriana, os símbolos de Westminster, você vai ter um amparo doutrinário. Então, essa é a função desses estudos, apresentar para vocês o breve catecismo, rapidamente, os ensinos principais, falar um pouco só sobre o breve catecismo e também fazer você conhecer isso e, quem sabe, se interessar por estudar um pouco mais. Tá bom? Por que é importante? Porque nós temos que aprender a confessar a nossa fé. O que você crê? Eu creio nisto. Quem é Deus para você? Alguém vai perguntar. E você pode dizer assim: Deus é um espírito infinito, em seu ser, pureza, santidade. Você vai poder responder algo. Para que você existe? Eu existo para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. O que é o pecado? É a falta de conformidade com a lei de Deus. Você tem respostas e você sabe o que você crê. Muito importante, então, que estudemos esse texto do catecismo, a fim de que a nossa fé seja conhecida, tá bom? E possamos cada vez mais, com liberdade, com sinceridade, com consciência e com inteligência, responder às pessoas: quem é Cristo para você? Cristo para mim é o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um cântico, e Deus dirija o nosso estudo esta noite. Boa noite, irmãos. Nós convidamos a todos a se colocarem em pé e nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Violão. Violão está desligado. Pode testar. É o cabo. Ok. Jesus, o Senhor.
Pegou as folhinhas, né? Gente, vocês vão receber aí para cada 2, pelo menos acompanhar, aí uma cópia do Breve Catecismo. Vamos tentar aí acompanhar só para vocês terem uma ideia. Quem quiser, esse texto é livre na internet. Eu não sei pesquisar na internet, mas você consegue abrir um e-mail, só dá um e-mail para a gente repassa esse mesmo que está aqui para você, tá bom? Existem livros, a Casa Editora publicou um livrinho, esse aqui, com os 3 símbolos de fé. Só que esse aqui é um pouquinho caro. Esse aqui acho que está uns R$30 esse livrinho aqui, Hein, Monique, você lembra o preço desse? Uns R$30 mais ou menos. Mas aí tem os 3. E é pequenininho assim para ser prático, né? Eu li o Breve Catecismo hoje no ônibus, tá? Deu para ler as perguntas hoje no ônibus. Ele é curto, parece que é longo, mas é curto. Em forma de perguntas e respostas. Então, você pode adquirir livros. Existe livro só com Breve Catecismo. Então, isso aí está muito abundante. Quem não gosta de gastar dinheiro com livro, vai na internet, tá bom? Vai na internet, está livre. Você vai achar várias cópias do Breve Catecismo e não é crime baixar o Breve Catecismo lá na internet, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu quero fazer o seguinte, vamos para ficar prático aqui o nosso estudo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tentar falar um pouquinho da história do Breve Catecismo, bem rápido. E depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a estrutura. Você tem aqui 108 perguntas, deixa eu confirmar. 107 perguntas. As 107 perguntas do Catecismo, quais são os assuntos que elas trabalham? Então eu fiz uma divisão, é minha divisão. Pode ser que você encontre outras divisões, mas eu fiz uma divisão dessas perguntas para você tentar compreender como é que ele está estruturado. A hora que você for ler, fala assim, essa parte aqui está tratando de tal assunto. E você ligar uma coisa na outra. E ele é muito didático. Ele trabalha muito com isso. Ele faz uma afirmação, depois ele explica. Então você vai ver isso, tá? Então eu vou falar um pouquinho da história do Catecismo. Depois de falar um pouquinho da história do Catecismo, nós vamos ver como é que ele se divide, quais os principais assuntos. Aí nas próximas semanas, nas próximas 3 semanas, eu vou pegar os assuntos, né? Eu divido o Catecismo em 7 partes. A primeira eu vou explicar já hoje, e depois nós vamos pegar de 2 em 2, a cada semana a gente vai ver o que fala cada uma dessas 2 partes. Tá legal assim? Tudo bem? Quem já estudou o Catecismo pelo menos uma vez em alguma sala de escola dominical? Parabéns, Lúcia. Valdemar. Mas o pessoal mais antigo estudou mesmo, né? Porque antes de se estudar... Não, desculpa, Valdemar que eu estou falando, Lúcia. Né? O pessoal... né? Porque eu também estudei, Lúcia. Mas assim, mais no tempo lá do Valdemar... Tem muita aula. Né? Tinha classes de escola dominical de catecismo. Não tinha? Tinha. Eu mesmo fiz uma classe, já falei para vocês, eu decorei o catecismo. Naquela época, eu já não lembro todo ele mais, né? Mas era todo domingo também, a professora tinha que ir lá e falar. No final, em lugar de falar um versículo de cor, eram as perguntas do catecismo. E depois, no final, tinha um grande concurso. Muitas vezes nós aprendemos. E não só decoramos, mas aprendemos. Eu decorei. Mas depois eu aprendi, mais tarde. Tá bom? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Uma pessoa pode perguntar, mas para que serve um catecismo? Para que serve uma confissão de fé? Que coisa é essa? Né? Atos 2, 42. Quem achar pode ler. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos, gente? Tá. Obrigado. Ele vai passar aí o microfone para sair na internet a sua leitura, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Palavra de Deus. Eles perseveravam na palavra de Deus. Mas então por que lá no texto de Atos, Lucas não escreve, eles perseveravam na palavra de Deus? Hein, gente? Qual era a doutrina dos apóstolos? Lógico que a doutrina deles vinha da palavra de Deus, tudo bem, mas... Lucas está escrevendo para a igreja, e Lucas está escrevendo para a igreja que viveu ali depois daqueles apóstolos, não é isso? Gente, não está muito alto o microfone?
Para vocês está bom? Acho que é o retorno para mim. Gente, tá bom. Voz do além, fica tranquilo, tá bom. Se tá bom para eles, tá bom para mim. Tá? Lucas está escrevendo para a igreja. E Lucas está dizendo assim, olha, sabe o que a igreja fazia naqueles dias? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando ele diz isso aqui, as pessoas sabiam do que era. As pessoas não iam ficar que nem a gente, mas o que será que era a doutrina dos apóstolos? Não, Lucas estava escrevendo algo que eles entendiam. Essa doutrina dos apóstolos era um modo como Lucas, e possivelmente a igreja do seu tempo, se referia a um conjunto de verdades que resumia a fé apostólica. Sabe, os apóstolos creram em muitas coisas, mas alguém pode dizer assim, bom, o que você crê? Você vai falar a Bíblia toda para a pessoa? Não, o que você vai fazer? Eu creio num Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele foi para o céu, que Ele mandou o Espírito Santo, eu creio que agora eu sou a igreja de Cristo. Você não vai resumir a sua fé? Ou você vai contar a Bíblia toda para a pessoa? A doutrina dos apóstolos, então, era um resumo do conteúdo que os apóstolos criam, possivelmente algumas verdades centrais. Não era a única expressão bíblica que falava de coisas assim. Quer ver? Abra lá em Tito. Tito não. Abra em Judas. Judas. Qual capítulo? Único, né? Único. Alguém lê para mim aí o verso de número 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé entregue aos santos. Que fé é essa? Que fé é essa, gente? Do que ele está falando? Vai lá, eu sei, um de cada vez. Hã? Tá, então, como é que ela é entregue para as pessoas? Como sendo filho de Deus, Salvador. Tá, então, você está dizendo o que é, né? Você está falando do conteúdo dela. Exatamente, a fé é um conteúdo, um conjunto. Um conjunto de verdades que foi dado assim, olha, a igreja de Cristo, esse conjunto de verdades aqui vocês têm que manter. No tempo de Judas, tinha gente deturpando esta fé. Então ele agora chama as pessoas a lutarem diligentemente pela fé entregue aos santos. Há muitas expressões bíblicas para se referir. Você tem razão, Eldo. Era possivelmente a doutrina dos apóstolos, ou aquilo que Paulo chama assim de... Como é que Paulo fala, gente? Paulo dá um nome diferente. Fugiu agora. Deixa eu ler. Em Timóteo ele fala depósito da fé, o depósito da fé. O depósito da fé. Lá em Filipenses, Paulo chama essa fé de fé evangélica. A batalharmos juntos pela fé evangélica. Ou seja, eles tinham algum conjunto de verdade que eles destacavam dos demais para resumir a sua fé. A partir daquilo, eles falam assim, isso as pessoas têm que crer mesmo. Havia algumas confissões de fé muito claras. Uma delas nós cantamos aqui. Jesus Cristo é o Senhor. Essa confissão de fé no início da igreja cristã, ela era muito propagada. Outra muito propagada é Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se afirmava muito na igreja primitiva. Tanto é que eles criaram aquele... eu não vou saber escrever agora. Eu acho que é assim, ictus, que é peixe. A palavra peixe. Ictus é peixe. E o peixe ficou conhecido como um símbolo do cristianismo. Alguém sabe por quê? Fora o Marcos Kleber, que eu tenho certeza que sabe. Se não souber, vai ser reprovado. Oi?
Era uma forma que os cristãos se identificavam. Mas por que eles se identificavam como peixe? Vós sereis pescadores de homens. Quê? Vós sereis pescadores de homens. Não, mas não é por isso. É verdade que eles seriam pescadores de homens, mas não é por isso. É que a palavra peixe, ictus ou ikphus, Jesus Christus, Theos Huios, Jesus Cristo, Filho de Deus. No caso é Filho de Deus. E quando eles falavam para um para o outro, peixe, é que em português não dá, né? Peixe. Era um acróstico que eles faziam. No caso deles, Jesus, Christos, Huios, né? Que é filho, Huios, aí o S, Huios Theos, Filho de Deus. Então, aquela era uma confissão de fé básica. Quando eles diziam um para o outro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles se identificavam, porque os outros não criam nisto. Eles criam que Jesus era um homem comum. Os judeus, lembra que os judeus perseguiram Jesus porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. Lembra de Pedro, a confissão de Pedro? Quem que o povo disse que eu sou? O povo está dizendo que você é Jeremias, que sou Elias, um dos profetas. E vocês, o que dizem? Aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era uma confissão de fé, era um resumo da crença básica. Isso foi costume na igreja primitiva, fazer resumos da crença básica. Hoje nós ainda repetimos o que na história ficou conhecido como credo de quem? Credo apostólico. O que significa credo, gente? Deixa eu falar. Quando você chega para uma pessoa assim, você conhece o credo da minha igreja? A pessoa fala assim, cruz credo. O que é credo, né? Credo apostólico. A palavra vem do latim, que quer dizer creio. Quer dizer creio, né? O credo apostólico, ele não foi feito pelos apóstolos, não foi feito por os apóstolos sentaram, vamos escrever o nosso credo. Não. Depois, a igreja primitiva, ela vai ver quais são as doutrinas básicas dos apóstolos, e eles formam então um resumo dessas doutrinas, e eles chamam essas doutrinas de credo dos apóstolos, porque era o que os apóstolos criam. A gente não tem a data exata de quando esse credo foi escrito. Ele é bem antigo, uma das... Oi? Não temos essa data. Ele começa a ser muito usado um pouco antes do ano 300. Por exemplo, você tem escritos como de Agostinho. Agostinho não cita o credo dos apóstolos. A gente não vê a citação de Agostinho, que é um grande teólogo da igreja antiga, né? Mas ele começa a ser usado por algumas igrejas um pouco antes do ano 300. Lembrando que é no ano 300, a partir do ano 100. Mas ele é muito utilizado a partir do ano... Você tem vários documentos a partir um pouquinho antes do ano 300. É que em 325, quando a igreja se torna igreja romana, lá com o Constantino, aí ele passa a ser usado como um documento mais oficial. Credo apostólico. O que começa o credo apostólico? Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso. Sabe de cor o credo? Vocês sabem de cor? Quem sabe de cor? Todo mundo que é católico sabe, os evangélicos não sabem. Quem nunca falou o credo apostólico na vida? Tem gente que acha, como ela falou assim, que acha que era uma coisa só da igreja católica. Não, ele existe antes da igreja ser romana. Até um preconceito quando a gente fala de catecismo das outras igrejas evangélicas ou para outras Nem me igrejas, fala isso. há um grande preconceito de que as pessoas nem sabem Obrigado, o que é obrigado. o credo. Nossa, nossa igreja tem um credo. É. Catecismo? Isso não é uma seita, essa igreja? Então, porque não sabe o que é mesmo. Então, o credo apostólico é um resumo da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, único Filho. Nosso Senhor, concebido pela obra do Espírito Santo, na Deus da Virgem Maria, Pai de Deus, poder. E assim vai. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Católica, universal.
Católica, de todos os lugares. Que a palavra católica significa de todos os lugares. São duas palavras gregas. Católica, igreja de todos os lugares. Então, havia um costume na igreja antiga afirmar a sua fé. E esse costume continuou com a igreja na Idade Média. Só que na Idade Média nós vamos ter uma perversão do Evangelho, porque o Evangelho vai receber várias influências pagãs. É daí que vai surgir o que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana e várias crenças que foram sendo acrescentadas, como a intercessão dos santos, como as indulgências, o purgatório. Isso tudo foi acrescentado durante o período da Idade Média. Tá bom? Alguns chamam de Idade das Trevas, mas os professores agora não querem mais que fale Idade das Trevas, porque é preconceituoso, né? Trevas para uns, para outros, muita luz na Idade Média. Mas aí você vai, eu resumindo a história, nós vamos chegar no período da Reforma, que foi quando mesmo, gente? A Reforma Protestante? 17. 1517. Tá certo, 1516 está chegando lá, né? O que nós temos em 1517? A Reforma Protestante. Nós temos uma declaração de rompimento com esta fé como ela vem sendo construída, não é isso? Lutero vai lá e escreve as 95 teses. Eram 95? Eram 95 teses. E aí começa uma nova igreja, não começa? Começa uma nova igreja. Só que essa nova igreja começa, gente, e as pessoas estão perguntando, e aí, essa igreja, ela crê no quê? O que essa igreja crê? Aí, o que a pessoa tem que falar? Ah, nós cremos na Bíblia toda. É isso que eles faziam? Não. O que eles começaram a fazer? Resumos da sua fé. Um dos primeiros do período da Reforma é o Catecismo de Lutero. Catecismo de Lutero. Lutero escreve um catecismo lá no ano 1529. Em 1529 ele escreve um catecismo. Depois começam a surgir as grandes confissões. As confissões de fé. O que eram as confissões de fé? Eram escritos que resumiam o que os crentes agora creem, para mostrar qual é a diferença entre eles e a Igreja Católica Apostólica Romana, porque era tudo cristão, não é isso? Ah, não, nós cremos em Cristo. Espera aí lá, nós cremos em Cristo, mas cremos assim, 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 assim. Eles fizeram isso para diferenciar a sua fé. Tá? Então foram surgindo as grandes confissões de fé. Nós temos vários exemplos de confissões de fé reformadas. Confissão belga, confissão helvética, confissão de Augsburgo, e depois a rainha das confissões, a confissão de Westminster. Heidelberg é um catecismo, mas é uma confissão de fé. Agora, qual é a diferença entre um catecismo e uma confissão de fé? Entrando no assunto. Qual é? É o silêncio? Vai lá, gente. O que vocês acham? Fala aí. Não custa nada, dá o seu pitaco. Entenderam o que é, então, antes de fazer essa distinção, entenderam por que existem as confissões e os credos e as afirmações de fé e os catecismos? Para a gente declarar o que a gente crê. Para que todo mundo saiba, nós cremos nisto, ok? Muito bem. Já entenderam que isso não tem a ver só com a Igreja Católica? Existe o Catecismo Católico, que foi produzido em 1800 e alguma coisa, e depois agora foi reformulado mais recentemente, eu não lembro agora a data. Parece que 1886. Essa não é uma data que está na minha memória, mas ele veio depois das grandes confissões reformadas. Tá? É que a gente às vezes pensa que só eles tinham catecismo, né? Bom, vamos lá. Qual é a diferença entre um catecismo e uma confissão de fé? O que você acha? O que você acha? Certo. Confissão está declarada. O catecismo seria um manual. Vamos lá.
A confissão de fé é sempre um documento mais completo, mais denso. Ele é a declaração de fé explícita. Nós cremos nisso, essas são as nossas bases. E, de fato, os catecismos, a maioria deles serve para a instrução. Eles foram escritos para pegar esse conteúdo aqui e ensinar, principalmente aos mais jovens. Calvino tem o primeiro catecismo de Calvino, chamava-se Instrução Cristã. Ele não era parecido com o nosso em forma de perguntas e respostas, mas ele era um catecismo que Calvino escreveu para crianças, para instruir as crianças. Calvino escreveu um grande livro conhecido como As Institutas. As Institutas, uma obra difícil de ler, complexa. Aí Calvino pega as Institutas, faz um resumo das Institutas, transforma num catecismo para ensinar as Institutas para as crianças. Nossa, já está fazendo uma outra confissão de fé, hein? Nossa! Hã? As Institutas, em português, a primeira versão, eram 4 volumes, mais ou menos assim, dessa grossura. E ele resumiu aqueles assuntos para ensinar a criança. Então, os catecismos tinham a função básica de instruir os jovens. Em 1643, o rei da Inglaterra convocou os principais teólogos do Reino Unido. E ele congregou em 1644, deu-se início então ao que a gente conheceu como Assembleia de Westminster. Em 1644, presbiterianos, congregacionais e episcopais, gente com diferentes formas de governo de igreja, e alguns outros independentes, foram lá, entre eles, grandes nomes da teologia da época, grandes pastores, como Richard Baxter, por exemplo, um dos grandes pastores ingleses, estiveram reunidos e fizeram mais de 1.160 sessões. Eles se chamavam de deputados, tá? Eles eram deputados. Eles foram convocados, eles se reuniram na abadia de Westminster, que é aquela igreja onde casa a realeza londrina lá, os ingleses. Casa até hoje, né? Eu não sei se o casamento desse último foi lá também, em Westminster. Da Kate Middleton, que a gente só lembra o nome da princesa, né? Calma, estou chegando lá. Eles ficaram 4 anos. Tá? 5 anos. Obrigado. Ótimo, Silvio. Muito obrigado. Então, assim, eles fizeram mais de 1.160 sessões para discutir os temas, subcomissões. Eles trataram de todos os assuntos, pegaram a Bíblia de ponta a ponta e começaram a trabalhar isso e juntar em assuntos. Fale. Pastor, eu entendi a questão do catecismo. Certo. Da confissão de fé. Ok. Que é para a pessoa declarar, confessar o que ela crê. Eu creio. Mas para a instrução, catecismo, se já havia a Bíblia, por que eles entenderam que haveria necessidade de ter um catecismo para a instrução? Por exemplo, eu vou ensinar para uma criança. Eu vou ensinar a Bíblia para uma criança. O que você vai ensinar primeiro? Criação. Então você está escolhendo um assunto, não tá? Aí depois, o que você vai ensinar? Depois eu ensinei sobre Jesus. Você já foi lá para o final. Você está escolhendo um assunto, não tá? É isso. O catecismo escolhe os assuntos e dá uma forma para um ensino. Não, veja, é diferente do nosso tempo. Eles não tinham algumas perspectivas que nós temos, né? Criança naquele tempo, era mini adulto, tinha que aprender coisa difícil, tá? Não é que nem hoje, a gente é criança, a gente facilita. Tá bom? Então, mas eles facilitavam. Mas é que o facilitar para eles, é como disse o Helder, né? Oh, isso era para criança?
era para criança. Tá bom? Pastor, só uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é o seguinte. Que como a Bíblia não era na língua do pessoal local, como é hoje. Mas nessa altura aqui já era. Já era. Então o problema era o seguinte, que havia só um grupo que entendia o grego e o hebraico e o aramaico, que é a língua original da palavra de Deus. Então, por isso é que houve essas escolas, começou a se difundir muito, para cada povo começou tinha um sábio, um teólogo que traduzia para a sua própria língua pátria. Não, é verdade, o irmão tem razão, que isso aqui também vem numa época em que precisava muito de facilitar a instrução. Nem todos sabiam ler. Exatamente. E nem todos tinham mesmo a Bíblia. Mas nessa época a Bíblia já está traduzida para o inglês, para o francês, para quase todas as línguas da Europa, tá? A essa altura aqui já estava também para o português. O português foi em 1700. Foi bem depois. Bom, a Assembleia de Westminster, aqui estava azul, mas está vermelho, não tem problema, né? Em 1648, ela se encerra. Em 1649, a igreja na Inglaterra é declarada Igreja Presbiteriana, e ficou 15 anos assim. Depois, os anglicanos tomaram o poder de novo e essa igreja ficou restrita mais à Escócia. Tá bom? Em 1648, quando eles terminaram, eles produziram várias coisas. Entre as coisas que eles produziram, a Confissão de Fé de Westminster. E para ensinar essa Confissão de Fé, eles produziram outros 2 documentos, que é o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Que são esses materiais que nós temos hoje. Fora isso, eles produziram também um diretório de culto. Eles disseram, o nosso culto vai ser assim, diretório de culto. Esse diretório de culto, a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem como seu símbolo. Nós temos um princípio de liturgia diferente, tá? Mas eles tinham um diretório de culto. E é muito interessante esse diretório de culto. É muito interessante. Enfim, esse é o assunto, é a história do nosso catecismo, como é que foi que ele surgiu, resumidamente. Para que você entenda o seguinte, isso não é uma invenção, não é gente copiando de igreja católica, é a gente colocando, é a necessidade de dar à igreja, os teólogos daquele período se reuniram para dar à igreja o quê? Uma identidade, uma unidade teológica. Meus irmãos, nós precisamos conhecer isso para a gente saber quem nós somos. Hoje a identidade teológica é uma coisa muito importante. Você atravessa a rua e vai numa igreja, que lá naquela igreja eles passam sal grosso em você. Aí você pergunta... Você pergunta, por que eles fazem isso? Eu estou sendo chocante demais, né? Que lá eles usam sal grosso para purificar você. Aí você pergunta, por que eles fazem isso? Aí você atravessa para o outro lado, você já passou no sal ali, agora vai lá e alguém passa um óleo em você. Né? Passa um óleo em você. Né? Aí você vai numa outra igreja e a pessoa fala assim, nossa, você está tão salgado, tão cheio de óleo, vamos quebrar as maldições em você. E aí você vai ter um leque muito grande. Aí você entra numa igreja que hoje ela crê que o sal te abençoa. Amanhã ela crê que é a salsa. E depois ela acha que é a cebola. Não, estou brincando, mas há grupos que passam de doutrina em doutrina, até o momento que se você ficar 10 anos naquela igreja e você comparar com o que você cria no início, pode ser que você tenha mudado de fé e não percebeu. Porque você pode estar na mesma igreja, mas mudou de fé sem perceber. Eles são muito criativos, né? Conforme
Tem que ser criativo para... Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas também acontece mudar de conteúdo da fé por razões pragmáticas, que é um jeito de, tem muita gente que crê nos mortos, então aqui nós vamos fazer o seguinte, na nossa igreja vai poder falar com o morto. Tem muita gente pragmática também na criação de suas doutrinas. Uma confissão de fé te dá estabilidade, dá unidade. E para você que é membro da igreja, faz você saber que você crê e ajuda você a manter a sua igreja na linha. O pastor sobe lá no púlpito, reverendo Marcos Kleber vai subir no púlpito, depois de ordenado, ele não tem mais medo do presbitério, porque ele já foi ordenado. Aí ele começa a falar assim, não, eu creio que tem um anjo sentado ali do meu lado, né? E esse anjo é todo poderoso, fala o nome do seu anjo. Não pode não. Eu ia falar Márcia. Né? Fala o nome do seu anjo, faz uma oração para o seu anjo. Né? Irmão, todo mundo tem que cuidar do pastor, porque o pastor é o anjo da igreja. Né? Eu é que protejo a igreja. Nas horas vagas, quando eu não sou pastor, eu sou anjo, eu saio voando por aí. Sei lá. Não, aí você abre a confissão de fé e fala, nossa, esse pastor não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Vamos conversar. Isso ajuda a igreja a manter unidade, manter pureza doutrinária, manter identidade. Essa é a função desses documentos. E assim, se você conhecer, vai te ajudar. E se você conhecer e quebrar o preconceito, você vai perceber que eles são muito úteis também para o dia a dia da nossa fé. Não só para essas questões, para você aprender as coisas de Deus. Tá legal? Eu vou tentar rapidamente. Bom, eu acho que eu fiz pouco breve catecismo. Onde estão os breves catecismos que nós distribuímos aí? As folhinhas. Levanta aí só para eu saber onde é que está. Tentem aí dividir o máximo possível. Quem tem, por acaso, Bíblia de Genebra parece que já tem. A sua tem aí, né? Então não precisa. Quem conhece um pouco e pode deixar com quem não conhece, seria interessante. Vamos acompanhar em conjunto aí, 2 a 2. O catecismo, então, o breve catecismo, que é o que nós vamos estudar, que é o que eles tinham preparado para a instrução dos mais jovens, mais jovenzinhos e mais inexperientes na fé, e que para nós hoje é literatura de substância, né? Nós vamos ver que esse breve catecismo, ele tem uma estrutura, tá? São 107 perguntas que eu as dividi em 7 grupos, tá? Oi? Atrapalhar não, mas se quiser falar alguma coisa, pode, eu deixo. Saber, em 1649, então, que começou a igreja presbiteriana na Inglaterra. Na Inglaterra. E o fundador dela... Não, veja, o rei, a igreja já existia na Inglaterra. A igreja da Inglaterra era majoritariamente anglicana. No final da Assembleia de Westminster, é tirado o governo episcopal e é colocado um governo presbiteriano. Só que esse governo dura só 15 anos na Inglaterra, porque os episcopais tomam o poder de volta. Então aí, qual é a diferença? Que a igreja episcopal é dirigida por um bispo central, que comanda toda a igreja. E o presbiteriano é um governo nas igrejas locais. É um governo dividido. Né? Inclusive, o presidente da igreja é o presidente do sínodo, como eles chamavam, né? Mais ou menos isso. Então, só que isso só dura 15 anos na Inglaterra. Foi por ocasião do King James, né? Do rei James, King James. Agora não lembro o rei mais. Né? Foi ele que organizou. Aí ele foi derrubado. Eu acho que não foi o rei. Aí ele foi derrubado, se não me falha a memória, por uma rainha. Aí foi depois, quando entra o Carlos II. Ele volta à igreja anglicana, porque essa rainha é anterior às guerras lá, antes mesmo da igreja, que ela lutava pelo catolicismo. A tal de Maria Louca, né? Aí quando volta o anglicanismo, o presbiterianismo fica mais para a igreja da Escócia.
né? Com John Knox. Tá bom? John Knox já vinha antes, né? Desculpa, isso aí foi depois do John Knox, bem depois. Veja, nós temos então, eu divido em 7 partes. A primeira parte, pergunta 1 até a pergunta de número 3. Que partes são essas do catecismo? Quem não tem, está faltando aí. Tem algum banco sem? Então, pega aqui, Douglas. Pelo menos para acompanhar hoje. Depois pega na internet. Essas 3 perguntas, elas são muito importantes. É como se ele estivesse dando um resumo e um propósito para todo o catecismo. Olha só, a primeira pergunta e a primeira resposta diz o quê? Qual o fim principal do homem? Quem sabe de cor? Esse tem que saber de cor, né, gente? Esse é o que mais repete na igreja, né? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Muito bem. Qual é a segunda pergunta? Que regra Deus deu para nos dirigir no modo de o glorificar, na maneira de o glorificar e gozar. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar para si. Qual é a regra para fazer isso? Qual é a resposta, gente? A palavra de Deus, o que se acha na Sagrada Escritura, do Novo e do Velho Testamento, são a única regra. Bom, e agora a pergunta 3. Qual é o tema principal que as Escrituras nos ensinam? E o que as Escrituras nos ensinam? O tema principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus, do dever de Deus e que é do homem. Então aqui, ó, o que a Escritura ensina? O que eu devo crer sobre Deus e o que eu devo fazer, não é isso? Então, essa aí é a apresentação do catecismo. Sabe o que vai acontecer agora no catecismo? Ele vai pegar essa apresentação e vai começar a esmiuçar, a desdobrar. Fala, querido. Legal aqui, em todas essas respostas tem a referência bíblica. Sim. Um monte de textos. Por isso que eles fizeram agora, começa a ficar mais claro para mim. Agora você está mais tranquilo, né? Agora você está mais tranquilo. Não estão substituindo a Bíblia. Aí você vai ver, aí tem vários textos. Eles lá na Assembleia de Westminster, eles colocaram textos também. Esses que a gente tem hoje, nem todos eles estavam lá, mas é a mesma coisa, né? Hoje a gente ainda encontra outros textos mais que eles, tá bom? Então assim, olha, nessa daqui, você vai ver o catecismo apresentando tudo o que ele vai dizer depois. O fim principal do homem, glorificar a Deus. Aí você vai ver o catecismo na próxima parte aqui, falar sobre quem? Deus. O tema da segunda parte é Deus. Então, a pergunta vai da pergunta de número 4 até a pergunta de número 12. O tema é justamente Deus, a quem eu tenho que glorificar. Ok? Pergunta de número 5. Alguém lê pra gente aí. Há mais que um Deus? Não. Há um só Deus, vivo E verdadeiro. e verdadeiro. Por que eles puseram essa expressão? Isso aí não é lógico, gente. Não é lógico que só há um Deus? Não é uma pergunta muito simples. Mas no contexto deles era importante reafirmar: existe só um Deus, não existe mais ninguém. Você vai ver eles sempre repetindo que só Cristo salva. Tá? Até hoje, na verdade, né, pastor? Até hoje é importante, né? O importante para eles aqui... Peraí, eu estou tão confuso com esses lápis aqui, porque... Aqui, é isso aqui que eu quero agora. Ele vai destacar que Deus é o Criador. Porque você vai ver aí nas perguntas, nesse conjunto de perguntas, que uma das ênfases é que Deus criou o homem. Por exemplo, o verso de número 7. Quais são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o eterno propósito dele, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Como ele executa os seus decretos? É a pergunta 8. Aí ele vai falar que executa os decretos na obra da criação e na obra da providência. E depois ele vai falar de quais obras? Nas próximas perguntas. Pergunta de número 9
E depois pergunta de número 11. Da obra da criação e da obra da providência. E a principal obra da criação qual que é? Pergunta de número 10. Como Deus criou o homem. Então aqui, ele destaca, Deus é o Criador de todas as coisas, especialmente o Criador do homem. Muito bem. Alguém lê para a gente aí a pergunta de número 12, pergunta e resposta. Aliás, pastor, na resposta 10 é importante, né? Acho que sim. Criou Deus o homem, macho e fêmea. Ah, é bem importante. É bem importante. Não criou o terceiro sexo. Não criou o terceiro sexo. Não é só uma questão de gênero. Tem funcionalidades criacionais. Eu vou explicar uma coisa que vocês já sabem bem. Que macho e fêmea são diferentes. Porque, biologicamente, eles têm ações, funcionalidades diferentes. Biologicamente falando. Tá? Vai lá, pergunta 12. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem, no estado em que ele foi criado? Resposta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Deus criou o homem, fez com ele um pacto. A providência dele diz assim: eu vou cuidar de você para sempre. Você só não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um pacto de vida. Agora vai entrar um outro tema. Qual é o tema que entra agora? Da pergunta 13 até a pergunta de número 19? Até 19. Pecado. Entra o tema do pecado. Da 13 a 19. Gente, está muito claro que ele está seguindo uma sequência lógica, né, de ensino. Ele veio e disse, olha, o importante é que Deus nos criou para glorificá-lo, deu a palavra como maneira da gente fazer isso, não é isso? E agora ele está dizendo assim, e o que ele requer do homem? Ele que requer obediência. Não está lá, na pergunta de número 3? O dever de Deus para com o homem. O que as Escrituras nos ensinam? As Escrituras nos ensinam o que a gente deve crer acerca de Deus e qual o dever do homem para com Deus. Qual é o dever do homem para com Deus? Obediência. Então agora vai entrar o tema do pecado. Vai lá, pergunta... Aí você vai ver o seguinte, na pergunta 13, conservaram nossos pais o seu estado inicial? Não. Lembra, falou da criação, eles ficaram do jeito que Deus criou? Não. O que aconteceu com eles? Eles pecaram. E o que é pecado? Essa é boa você decorar. 14. Alguém que não leu ainda? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então depois você vai ver ele desenvolver o que o pecado fez. E principalmente, ele vai colocar o seguinte: o pecado colocou o homem num estado de miséria. Pergunta 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Então o homem passou a ser miserável, pecador. Ou pecador, miserável. Miserável pecador. Um pecador miserável. As duas coisas. Aqui, agora vai entrar uma nova sessão. Da pergunta de número 20, deixa eu ver até onde vai. Da 20 até a 29. Da 20 a 29, vai entrar um novo tema. É o tema da redenção. Principalmente falando do nosso Redentor. Então, aqui é o propósito. Eu existo para glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus pelo que a palavra ensina. E a palavra ensina o que eu devo crer acerca de Deus e qual o meu dever para com Deus. Agora ele começa a explicar. Bem, vamos falar, você tem que glorificar a Deus? Deus é o Criador. Deus criou você perfeito. Deus criou você santo. Mas o problema seu é que você caiu no estado de pecado e miséria. Então e agora? O que eu faço? Como é que eu atinjo o propósito de glorificar a Deus? O breve catecismo vai ensinar. O que o breve catecismo vai ensinar?
que eu tenho um Redentor, que eu tenho redenção. Vamos ver. Pergunta de número 20. Quem lê aí pra gente? Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus unicamente pela sua vontade, boa vontade desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Então, não vai ficar no estado de pecado e miséria. Você vai vir para o estado de salvação por meio de um Redentor. A pergunta seguinte é: quem é o nosso Redentor, não é isso? Agora vai explicar quem é o nosso Redentor. Aí vai falar de Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Aí vai falar, como que Cristo é o nosso Redentor? Ele é o nosso Redentor fazendo isso. Como ele exerce essas funções? Vem explicando isto. Então, o tema será a redenção, mas principalmente focando no nosso Redentor. Ok? Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, é a hora, tá? Próxima etapa. Me fala uma coisa. Eu sei agora que Jesus Cristo é o meu Redentor. E o que eu faço? Como é que eu faço? Eu continuo pecador? Sim. Eu não devia, né? Mas eu continuo, né? Sim. Continuo pecador. Eu tenho um Redentor, mas eu continuo pecador. O que é que precisa acontecer? Isso, a aplicação da salvação, da redenção, da obra de redenção. E aqui ele vai focar o Santo Espírito. Tá bom? Da pergunta de número 30, deixa eu pôr aqui, da 30 até a 38. Da 30 a 38. Alguém lê pra gente a 30? Alguém lê a 30? Como se aplica o Espírito à redenção adquirida por Cristo? Resposta: o Espírito aplica-nos à redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé, unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Então agora ele vai descrever como é que ele faz. Aí vai falar de justificação, vai falar de adoção, vai falar de santificação, ele vai falar da obra do Espírito Santo na nossa vida. Tá ok? Não é muito lógico o jeito que está construído? É bem instrutivo. Oi? É sempre tempo, né? Eu também. Agora nós vamos ver a maior parte, como é que eu vou falar? O maior trecho, o maior de todas as divisões, a maior de todas as divisões. Vem cá, vamos voltar aqui nas três primeiras? Vocês já conseguem repetir o que as três primeiras propõem? O que é que as três primeiras propõem? As três primeiras perguntas, a primeira parte. Que eu tenho que glorificar a Deus, que o jeito que eu faço para glorificar a Deus está na Escritura, que ela diz, e o que é que elas ensinam prioritariamente? O que as Escrituras ensinam prioritariamente? O que eu devo crer acerca de Deus e qual o dever do homem para com Deus. Pergunta 3, não é isso? Vocês notaram? Deus Pai, o Criador, Deus Filho o Redentor, Deus Espírito Santo, o aplicador da redenção. O que eu devo crer acerca de Deus. Agora, essa próxima etapa, a sexta etapa, é a maior, porque é a etapa que vai falar do dever do homem. Não era o propósito dele? Ele não disse que a Escritura... Então ele está resumindo a Escritura. Agora ele vai falar do dever do homem. Alguém lê aí a pergunta de número 39. E vai da 39 até a 81. Lê a 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Obediência à sua vontade revelada. E na pergunta seguinte, vai dizer, o que Deus revelou acerca da sua vontade? O que Deus revelou? Aí ele vai dizer assim, a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. E onde está essa lei moral? Não é a 41?
Onde está essa lei moral? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Aí você vai ter os 10 mandamentos com uma grande seção do catecismo. Os 10 mandamentos, muito interessante, segue um padrãozinho, com alguns mandamentos ele diferencia. Ele diferencia no primeiro, ele diferencia no 4º mandamento do sábado, ele faz uma diferenciação para explicar o sábado, e ele vai diferenciar nos mandamentos finais, porque nos mandamentos finais são muito curtinhos, não matarás, não adulterarás, aí ele não vai ter a razão anexa, mas ele sempre vai pegar os mandamentos e falar, qual é o mandamento? O que exige o mandamento? O que proíbe o mandamento? Qual a razão anexa ao mandamento? Ele vai usar sempre o mesmo esquema. Por isso essa sessão é bastante longa. Ok? Perguntas? Não? Então agora nós vamos lá para a pergunta de número 82. Quem achar aí pode ler. Pergunta 82. Olha que pergunta interessante depois de falar os 10 mandamentos. Qual é a pergunta? Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta por pensamentos, palavras e obras. Então, vem cá, ele está sendo muito coerente com a Bíblia, né? Se ele parasse aqui, a gente ia falar assim, bom, então é só obedecer os mandamentos que eu vou cumprir o meu dever. Mas aí ele chega assim, alguém é capaz? Tem alguém aqui capaz? Nenhum mero homem é capaz. Então essa última etapa é, e aí, o que é que eu faço? Como cumprir? Como cumprir o meu dever para com Deus? E aí ele vai falar de algumas coisas. Ele vai falar de fé, e ele vai falar dos meios de graça. Vai falar dos meios de graça, quais são, prioritariamente? Leitura da palavra, oração, sacramentos. E ele vai falar dessas 3 coisas. E ele vai deixar a oração por último. E ele vai terminar com um pequeno estudo da oração do Pai Nosso. Em resumo, é isso que o nosso breve catecismo é para nós. Sabe? Uma ferramenta maravilhosa. Se você enxergar isso aqui, começar a estudar a partir disso aqui, você vai começar, você tem agora, a sua cabeça vai funcionar. E você vai ver que ele faz de uma pergunta, ele termina uma pergunta, ele já insere a resposta na próxima, sabe? Ele vai construindo. Ele vai construindo uma coisa depois da outra. E 2 textos que ele separa da Escritura como fundamentais. Os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Eles entenderam o seguinte, que o resumo do dever do homem para com Deus tem a ver com o entendimento claro da lei moral de Deus e o entendimento claro da nossa impossibilidade de servir a Deus e a gente precisa da ajuda de Deus. Essa é a fé reformada. É uma fé que entende que tudo que nós precisamos está na Escritura, mas até para a gente chegar à Escritura a gente depende de Deus. Né? Irmãos, essa aí é a apresentação do breve catecismo, dessa estrutura. Às vezes é pouco conhecido. Eu sei que às vezes você ouve falar isso e parece que isso não vai acrescentar, mas eu insisto com você que você descubra o breve catecismo e como ele é uma ferramenta útil para você instruir seus filhos, para você evangelizar. Olha só, se seguir nesse roteiro você não consegue evangelizar uma pessoa. Eu estou bestalhado, porque... Você está bestalhado? Com vergonha, porque com 50 e poucos anos de atividade, eu sempre li o catecismo, sempre, né? Mas do Reverendo Abel, nós chegamos a fazer as quarta-feira também, cada quarta uma pergunta, e eu sempre respondia na íntegra, mas nunca vi com essa divisão aí a facilidade hoje que é para você discipular alguém. Para discipular uma pessoa.
para evangelizar. E assim, falando, pô, uma pessoa me perguntou sobre o pecado. O que eu vou dizer sobre o pecado? Eu vou lá no catecismo. Senão você faz assim, sobre o pecado? Deus é contra. Deus é contra. Né? Não, você vai lá no catecismo, você fala o que é pecado. Você vai falar o que o pecado fez com o homem. O estado em que o pecado lançou o homem. Você vai explicar para a pessoa o que fazer agora que ela descobriu que é pecadora. Você tem um material maravilhoso aqui para você evangelizar, para você explicar, né? Para você poder fazer a sua fé ser mais madura, mais inteligível, você conseguir entender melhor a sua fé. O breve catecismo é uma ferramenta maravilhosa. É interessante, pastor, que quando nós estamos pregando o Evangelho para alguém que não crê, então ele pergunta o porquê do pecado. Por que Deus deixou o homem pecar? Aí complica. Mas lá no catecismo diz os decretos de Deus. Exatamente. Vai falar, os decretos, Deus cumpriu seu eterno propósito. Entendeu? É lógico que o catecismo explica tudo detalhadamente. Não, ele é uma instrução básica. Os pontos principais estão ali. Tá ok? Nosso estudo aqui, nossos próximos encontros, nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegar esses dois e pegar esses dois. E agora eu já dei uma dica do que eles são, mas vamos pegar eles e vamos esmiuçar um pouquinho mais cada uma dessas etapas. Lembrando que essa daqui está sempre presente, que é a partir dela que todas as outras se compõem, né? Eu ainda não tinha lido um material sobre isso, mas quem me ajudou muito não foi um professor, um reformado, um americano. Eu só consigo lembrar o nome dele, é Birma, o sobrenome, Birma. Ele me deu um curso sobre o Catecismo de Heidelberg. E ele fez exatamente isso no Catecismo de Heidelberg. Ele deu a estrutura. A hora que ele me deu a estrutura do Catecismo de Heidelberg, a luz acendeu para eu entender aquele catecismo, que é um catecismo usado também pelas igrejas reformadas da Holanda, né? Então eu falei, eu tenho que fazer isso para o nosso breve catecismo. Aqui é só o começo, talvez você encontre outras divisões e eu aceito sugestões, tá bom? Aceito mesmo para a gente tornar isso um estudo cada vez melhor. Iniciamos aqui com essa estrutura. Se ninguém tiver perguntas, vai ter louvor ainda no final? Não? Não tem perguntas não, gente? Quem ainda não leu nenhuma vez o breve catecismo? Nenhuma vez. Eu quero estimulá-los a fazer essa leitura. Eu li hoje no ônibus. Ele parece que é grande, mas não é. Não assustem. Oi? Dá para ler. Se você ler devagar, vai ler em um dia inteiro. Se você não vai ter um dia inteiro para ler, leia numa semana, um pouquinho todo dia. Você vai conseguir ler. Agora que você tem uma ideia da estrutura, talvez você possa já ir rabiscando no seu próprio catecismo o que você já sabe. Tá legal? Aqueles que pegaram a folhinha, os privilegiados que estão com ela na mão, podem ficar com ela. É um presente, pode levar para casa. Mas se você quiser estudar para baixar na internet, no formato que você quiser, tá bom? Se alguém quiser que a gente envie pelo e-mail, tem que passar o e-mail para a gente poder dar. Aí a gente já tem salvo esse arquivo aí, a gente passa para vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, permita com que nós sejamos mais maduros na nossa fé, aumentando a nossa fé, para que, ó Deus eterno, nós possamos vencer todas as lutas desta vida, usando a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Cristo. Amém. Que essas ferramentas tão preciosas que o Senhor nos deu por meio da história, a história da nossa própria igreja, que nós aprendamos a valorizá-las também. E possamos, ó Deus eterno, nos constituir em uma igreja confessional viva, que tenha uma fé confessional, mas atuante, capaz, ó Deus eterno, de aplicar à nossa realidade todas essas verdades. Amém. Abra os nossos olhos para as coisas preciosas da Tua Palavra e usa como instrumento o catecismo breve para que saibamos como doutrinar, como ensinar nossos filhos,
e até mesmo como evangelizar. Que a tua igreja esteja pronta para te servir. É a nossa palavra, o nosso desejo, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Avisos? Tem algum aviso? É sábado agora? Juventude em Ação, sábado agora. Que horas vai ser? Às 19 horas, tá bom? Às 19 horas. Lembrando você que domingo agora tem café, você que é papai, café do Dia dos Pais, tá? É às 8, não é isso? Às 8 da manhã. Pai, você para vir precisa dar um nome para o diácono. Se você não deu o nome para o diácono, tem um ali na porta. Assim, eu venho no café do Dia dos Pais. Porque me parece que precisa providenciar a quantidade adequada de mantimento para ser usado, tá bom? Então, domingo agora é Dia dos Pais. Algum aviso, Silvia? Lembrando que tem a inversão da escola dominical. A escola dominical começa com as aulas. Logo depois do café já vamos para as aulas, tá bom? Terminando de comer aquela última bolachinha, já sentado na sala de aula. Tá legal? Irmãos, bom descanso para vocês. Que Deus abençoe.